Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pedimos perdão por todos os nossos pecados, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu podermos te louvar. E pedimos agora que a Tua palavra, Pai, possa encontrar morada em nossos corações, possamos aprender e também colocar em prática nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos retomar o estudo da apostila que estamos estudando sobre a mutualidade, uns aos outros, ou seja, a reciprocidade. Aprender os mandamentos que o Senhor nos dá como igreja, que devemos ter uns para com os outros. Hoje nós vamos dar início ao estudo da lição de número 7, que é a ordem que o Senhor nos dá de nos encorajarmos uns aos outros. Então vamos ler Romanos capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 13. Romanos 15, do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Isso aqui não é uma questão de soberba por parte de Paulo, certo? Paulo não está se orgulhando, dizendo que é mais forte do que os outros, que tem uns crentes fracos, não. Ele está dizendo que essa é uma realidade que existe dentro da igreja. Há crentes que já cresceram mais na fé, já são mais maduros, e há crentes que não cresceram ainda, não amadureceram na fé. E esse amadurecimento na fé, irmãos, é importante observar que não é por tempo de igreja. Às vezes nós podemos pensar assim: eu tenho 40 anos de igreja, então eu sou um crente maduro. Sou um crente realmente forte na fé. E não tem como um crente de 5 anos de igreja ter a mesma maturidade que eu tenho. Cuidado com esse tipo de pensamento, certo? Muito cuidado. Porque a maturidade cristã, ela envolve alguns passos. O que é que eu tenho que fazer para amadurecer na minha vida cristã? O primeiro passo é orar, Você falar com Deus. Você precisa falar com Deus para expor diante dele as suas necessidades. Um segundo passo, não estou dizendo que essa é a ordem que deve seguir, mas que está tudo envolvido, O segundo passo é ler as Escrituras. Eu preciso ler as Escrituras para que Deus possa falar comigo e eu possa aprender de Deus. E ler as Escrituras, quando nós falamos isso, não é só você fazer aquela leitura corrida, É você fazer uma leitura reflexiva, é você estudar a Bíblia, é você compreender realmente o que Deus quer lhe dizer. Porque às vezes nós lemos um versículo e não entendemos. Eu passei vários anos lendo o João capítulo 1 e versículo 1 sem entender o que eu queria dizer aquele negócio do verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Depois de um tempo foi que eu vim entender o que era aquilo. Então, às vezes você lê só uma vez e acha: não, eu já li a Bíblia todinha, então eu sou um crente maduro. Mas espera aí, será que você sabe as entrelinhas daquilo que você leu? Será que você sabe aplicar realmente à sua vida aquilo que foi lido? Esse é um sinal de que você está amadurecendo. O amadurecimento cristão não é só você ler a Bíblia, é você compreender e você viver, colocar em prática na sua vida. Então você precisa orar, você precisa ler, você precisa congregar. Aqueles 3 passos, que nós precisamos ter para amadurecer a nossa vida cristã. Se eu sou um crente que estou há 40 anos na igreja, por exemplo, não estou julgando ninguém, foi um número que veio na mente aqui. Não sei nem se tem algum irmão que tem exatamente 40 anos aqui de igreja. Tem? Exatamente 40? 60. Mas exatamente 40 não, Não, diga assim, exatamente. Só 40 anos de igreja não tem nenhum, Tem mais, Mas exatamente 40 não, Pronto, ainda bem que não. Foi um número que veio na mente aqui, Porque senão dizer: o irmão está com marcação comigo, Mas não, eu não sei o tempo que cada um tem de igreja. Foi o número que veio na mente, 40 anos, certo? Então, assim, não é o simples fato de eu dizer assim: eu estou com 40 anos na igreja e eu já li a Bíblia várias vezes e eu sou um crente mais maduro que os outros, que ninguém tem o tempo de igreja que eu tenho. Cuidado, certo? Cuidado. Porque não é o tempo de igreja que diz a minha maturidade cristã, que me diz o meu crescimento espiritual. É o meu relacionamento com Deus.
que diz o quanto eu amadureci na fé. São as experiências que eu já tive com Deus que me dizem o quanto eu amadureci. Não, não é crente, né? Então, só o conhecimento intelectual, né? E não o espiritual. Porque para eu amadurecer na fé, para eu ser um crente maduro, um crente forte, eu preciso ter o relacionamento com Deus. Eu preciso ler a Bíblia não como um conhecimento intelectual. Está aí a prova viva. Um descrente que leu a Bíblia 3 vezes, mas é descrente. Às vezes pode ter algum crente aqui que nunca leu a Bíblia toda nenhuma vez, né? Mas é mais maduro do que aquele descrente, que já leu mais vezes. Então, o simples fato de ler não faz muita coisa. Entre aspas, certo? Eu não estou aqui desencorajando você de ler a Bíblia toda. Fazer aquela leitura anual, não, certo? Não estou desencorajando você de fazer isso. Faça isso. Você já creu no Senhor Jesus Cristo, você é um crente, faça a leitura anual, certo? Mas vá além. Não se conforme só em fazer aquela leitura anual, de bater o ponto. Ah, eu li, né? Li a Bíblia, pronto. Não, procure um relacionamento com Deus. Você compreender o que está escrito, você tentar aplicar na sua vida aquilo que está escrito. Porque é isso que vai trazer a nossa maturidade cristã. É o meu relacionamento com Deus, a minha experiência com Deus. Não só ler a Bíblia. Tenho que ler a Bíblia, ela é viva e eficaz, como a Bíblia fala, né? Ela fala aos nossos corações. Eu preciso ler porque no momento em que eu precisar das Escrituras, o Espírito Santo pode trazer aquela leitura à minha memória. Então a leitura é muito importante, certo? Então não estou aqui, o assunto não é ler ou não ler a Bíblia. O assunto é maturidade cristã. Então, por favor, não confundam as coisas. Dizendo, o culto de hoje o pastor desencorajou a gente de ler a Bíblia. Pelo amor de Deus, né? Um crente nunca vai fazer isso. Desencorajar um outro crente de ler as Escrituras. Então, não estou fazendo isso aqui. Entendam. O nosso tema não é ler ou não ler a Bíblia. Nosso tema é atingir maturidade cristã. Então, para eu atingir maturidade cristã, só aquela leitura de bater ponto não é o suficiente. Certo? Você precisa algo mais, que é ler, entender e praticar. Nós já estudamos o livro de Tiago, e Tiago diz isso, né? Não seja um mero ouvinte, mas um operoso praticante. Se Tiago disse isso, então nós temos que fazer o quê? Praticar a Bíblia. Ler, entender e colocar em prática. Isso é o que vai trazer para nós uma maturidade cristã. Vai trazer para nós uma experiência de sermos mais fortes. Havia pessoas que tinham se encontrado com Cristo muito antes do que o apóstolo Paulo. Não tinha, não? Sim ou não? Sim. Mas olha o destaque que o apóstolo Paulo teve na sua caminhada cristã. Olha o amadurecimento que ele teve. Por que isso? As experiências que ele teve com Deus. Em que sentido? Ele aprendeu da palavra do Senhor, porque ele já conhecia o Antigo Testamento, que era o que estava escrito na época. O Novo Testamento não estava concluído ainda. Então ele conhecia o Antigo Testamento, já conhecia a Bíblia, e ele teve experiências com Cristo. Teve aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele resolveu abrir mão daquele conforto que ele tinha lá no farisaísmo e adentrou aí na evangelização, foi perseguido, apedrejado, foi açoitado, sofreu naufrágio. Olha as experiências que ele teve na sua vida cristã. Isso trouxe amadurecimento para ele. Teve experiências, ele viu a palavra de Deus se cumprindo na vida dele e ele sendo fiel a Deus nas provações. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam hoje. Para que eu seja um crente forte e maduro, não é o tempo de igreja. Não é quantas vezes eu li a Bíblia no ano. Certo? É o quanto que eu vivo essa Bíblia que eu leio. O quanto que eu ponho ela em prática. O quanto de experiência que eu tenho com Deus. O quanto de provações que eu já passei e não me afastei de Deus. Isso vai fazer com que eu seja mais maduro. Porque eu tenho mais experiências com Deus. E aí isso vai me trazer uma fortaleza maior. Dizer, eu já passei por tudo isso. Eu já passei por aquilo. E eu estou aqui com Deus. É diferente de alguém que está, às vezes, há 40 anos, como eu estou citando essa quantidade de anos, né? Na igreja, mas nunca teve essas experiências com Deus. Aí você me pergunta, mas por que, irmão, que eu nunca tive essas experiências com Deus? Quer que eu vá mais profundo? Deus é soberano, irmãos.
E a Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Então Deus não vai colocar uma carga em alguém que Ele não possa carregar. E às vezes Deus não nos provou ainda, nós com 40 anos de igreja, porque Ele sabe que se nos provar daquela forma, nós vamos cair. Então Ele não vai fazer isso. Já tinha parado para pensar? Porque às vezes nós pensamos assim, rapaz, tem um irmão que está com 5 anos de igreja, já passou por tanta prova na vida, mas ele está lá, fiel a Deus. E eu estou com 40 anos, nunca passei essas coisas. Porque Deus sabe que se colocar no nosso ombro essa carga, nós não vamos conseguir levar. Ele não vai fazer com que um dos seus filhos caia. Então Ele coloca as provações de acordo com o que cada um pode suportar. Ele permite essas provações. Ele põe as cargas de acordo com o que nós podemos carregar. Senão Ele seria injusto colocar uma carga que Ele sabe que eu não vou poder carregar. O Caleb aí pode levantar 80 quilos no supino, né? Ou mais, não sei. Eu não posso. Eu não malho todo dia, né? Então chegar lá e o Caleb vai botar 80 quilos em tu aqui, vai me matar, né? Estourar meus peitos. Então seria injusto da parte dele fazer isso comigo. A mesma coisa, seria injusto da parte de Deus colocar uma carga em nós que nós não podemos carregar. Então por isso que os crentes, eles têm níveis de crescimento diferentes, em tempos diferentes. Porque são seres humanos diferentes. Certo? São iguais diante de Deus no sentido de salvação, porque todos foram comprados pelo mesmo preço, mas na vida cristã, todos são diferentes. Cada crente tem uma prioridade diferente na vida, é ou não é? Quem de nós tem a mesma prioridade cristã? Quais de nós tem a mesma? Não tem. Às vezes marido e mulher não têm a mesma prioridade cristã. Uns têm uma prioridade assim, outros têm de outra forma. Então Deus não vai colocar cargas iguais para todos os crentes. Por isso que existem níveis de crescimento espiritual diferentes. Certo? Porque seres humanos são diferentes. Lembro do apóstolo Paulo, que é um grande exemplo, né? Veio à fé depois de outros e se destacou muito mais do que outros. Foi um crente muito mais forte, amadurecido, porque ele teve experiências com Deus diferentes, porque Deus sabia que ele ia poder carregar aqueles fardos. Portanto, então, irmãos, no versículo 1 ele nos adverte, né? Quem for forte aí, né? Eu não me considero forte, quem for forte, suporte os mais fracos. Você tem que ter um nível de maturidade para entender. Não é você ser legalista demais a tal ponto de dizer, como é que pode, você não aguenta isso. Não, tenha paciência, tenha calma, porque nem todos vão conseguir crescer na mesma velocidade. Nem todos vão conseguir enxergar as provas da mesma forma, as tentações da mesma forma. Então tenha um pouco de paciência, tenha calma. E cuidado, irmãos, para não confundir isso aqui, achando que nós temos que passar a mão na cabeça dos que estão em pecado. Certo? Muito cuidado para não confundir. Isso aqui é com relação às dificuldades do dia a dia. Às vezes tem um crente que está passando uma doença, ele encara uma doença diferente de outro crente. Às vezes você está com um colesterol alto, por exemplo, né? Irmão, estou com colesterol alto, pelo amor de Deus, não aguento e tal, ou pressão alta, né? Tomando remédio direto. Já tem outros que levam isso aí na esportiva, né? Isso é normal. Então, aquele que acha que isso é normal e leva na esportiva, não despreze aquele que acha que é uma coisa do outro mundo. Mas com relação ao pecado, não fique passando a mão na cabeça de quem está em pecado. Cometer um pecado, entre aspas, acontece com todo mundo. Pode dizer que é normal, né? Porque todos somos pecadores. Agora, viver em pecado, aí é outra história. Não podemos passar a mão na cabeça de quem quer viver no pecado. Porque a Bíblia não ensina isso. Temos que aplicar a disciplina eclesiástica. Certo? Cometeu pecado, então vamos tratar. Está vivendo em pecado, muito pior. Se for um pecado escandalizador, já exclui logo da igreja. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo estava ausente e determinou que tal membro lá fosse excluído da igreja. Estava em adultério. Está lá, 1 Coríntios capítulo 5. Não precisava nem esperar, não, vamos esperar Paulo chegar até aqui para a gente tratar esse assunto. Não, Paulo, peraí, eu estou sabendo da história aí, ó. Exclui logo. Se é um pecado público, escandalizador, trata logo, não espera por ninguém não. Certo? É isso que Deus nos ensina. A bateria do computador aqui me pegou hoje. Eu pensava que ia dar tempo, mas não deu. Apesar da ajuda do Caleb de novo, ó. Olha lá, Caleb. Por favor. Obrigado aí. Então, irmãos, saiba diferenciar essas provas dos pecados.
Eles não são tratados da mesma forma, certo? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Tem muita coisa embutida aqui, né? Cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Me diga uma coisa, agora vamos tentar compreender mais essa história, né? Da aprovação e do pecado, certo? Eu agradar o meu irmão, que é o meu próximo, porque ele está passando assim uma dificuldade, algum problema de doença, um problema familiar, está meio abalado psicologicamente, né, emocionalmente, e eu chego com palavras de edificação, né, que a gente tem que confiar no Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia, e vou com versículos bíblicos animando esse irmão. Então eu estou agradando a ele para a edificação da igreja, é ou não é? Muito bem. Agora, se o irmão está em pecado, vivendo em pecado, não quer abandonar esse pecado, e a gente chega e fica, não, mas espera aí, é porque todos nós somos pecadores e tal. Venha, irmão, se aproxime, se chegue e tudo mais. Mas a gente já sabe que o irmão está em pecado. Isso vai servir para a edificação da igreja? Sim ou não? Não, porque vai ser um mau testemunho público. As pessoas da sociedade vão ver, olha, fulano tal está em pecado e está lá dentro da igreja. Então a igreja aceita esse tipo de comportamento. Então isso não vai ser bom para a edificação. Então eu tenho que agradar ao meu próximo, ao meu irmão, no que é bom para a edificação. Pensando em primeiro lugar na edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, que às vezes alguns crentes assim, até se escandalizam, sabe? Com a disciplina eclesiástica. Porque acham a igreja muito dura, né? A igreja é muito dura, porque age dessa forma. O irmão está em pecado, tem que ajudar. Isso, exatamente. Por isso que a gente trata com rigor. Porque é o que Deus ensina. Para eu restaurar o irmão, eu tenho que fazer o quê? Disciplinar ele. Quando Israel pecava contra Deus, o que é que Deus fazia? Oh, deixa os bichinhos, né? Não, ó, era pé, meu amigo. Disciplina. Ai, quer murmurar? Disciplina. Disciplina. Até com serpente Deus disciplinou seu povo. E é porque Deus era ruim? Não, porque não tem amor maior do que o de Deus. Mas ele amava tanto o povo, ele ama tanto, que quando erra ele disciplina. Que é para aproveitamento, para recuperar, ver se o povo se ajeita. Então, a edificação da igreja está relacionada ao seu bom testemunho. Então, se tem algum irmão que está andando fora da linha, a igreja tem que disciplinar. Para quê? Para a edificação da igreja, para que até a própria sociedade veja, olha, irmãos, a igreja ali é séria, porque ele não aceita, não. Tinha um fulano de tal lá, um irmão, né, conforme eles digam, que ficou agindo de determinada forma errada aí, e eles nem aceitaram mais na igreja. Então, é uma igreja séria. Certo? Temos que agradar o próximo no que é bom para a edificação. Irmão, mas e se aquele irmão que está em pecado não se agradar dessa atitude da igreja? Aí já não é problema nosso. É problema entre ele e Deus. Nós temos que colocar na nossa mente, irmãos, com clareza uma coisa. Nós temos que preferir agradar a Deus e não ao ser humano. Se a gente for procurar agradar o ser humano, nós não vamos conseguir nunca. Porque Jesus nunca pecou e ainda pediram a morte dele. Do seu próprio povo. Os próprios religiosos, judeus, foi quem pediram a morte de Jesus, que nunca pecou. Então eu vou conseguir agradar a todo ser humano? Não. Então eu não devo me preocupar com isso. O que eu devo me preocupar é, eu estou agindo dentro da vontade de Deus? Sim. Então pronto. Fique em paz. E quem quiser achar ruim, que ache, né? Eu falo assim, irmão, não é maneira de menosprezar, não, né? Vocês que me conhecem já sabem, né? Eu treino a minha mente para não me abalar com determinadas coisas. Então eu falo assim para treinar a minha mente, fortalecer a minha mente. Se eu estou dentro da vontade de Deus, quem quiser achar ruim, que ache, estou nem aí. Eu não tenho que prestar conta com o ser humano, eu tenho que prestar conta com Deus. Então eu faço isso para treinar a minha mente, porque a nossa mente ela é covarde, viu? Ela é fraca, ela não quer ir para o lado mais difícil. Ela quer ir para o lado mais fácil, porque o nosso cérebro ele é preguiçoso. Então, tenho que treinar ele para ele ficar forte.
Então eu tenho que dizer às vezes palavras que vão contra às vezes até a minha própria vontade, mas que é a vontade de Deus. Para que eu treine meu cérebro para ele não ser abalado emocionalmente com os problemas que acontecem. Senão eu vou me entristecer, vou me abalar emocionalmente, vou adoecer e não vou conseguir nem servir a Deus. Então eu preciso estar focado em fazer a vontade de Deus e procurar a edificação da igreja. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te injuriavam caíram sobre mim. Nem Jesus procurou agradar ele mesmo, procurou agradar a Deus. Então temos que seguir o exemplo de Cristo. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E é esse encorajamento que nós temos que dar aos crentes, aos irmãos, né? Uns aos outros. Sempre estimular a esperança. Esperança que Deus vai resolver os nossos problemas, se assim for da vontade dEle, que Ele não é obrigado a resolver todos os problemas dos crentes também, né? Tem que estar dentro da vontade dEle. Se for, beleza. Se não for, beleza também, né? Vamos servir a Deus do mesmo jeito. Temos que ter essa consciência. Mas temos que ter sempre a esperança que a nossa vida não é nesse mundo. Nós somos aqui forasteiros, estamos só passando uma chuva, né? Não é mais uma neblina, agora é a chuva mesmo, né? Graças a Deus tem caído mais água, né? Então estamos passando aqui só um período. Somos forasteiros, não podemos criar raízes nesse mundo. Temos que ter a esperança da salvação e da vida eterna. Estar constantemente esperando o nosso encontro com Cristo. Essa é a nossa esperança. E encorajar os nossos irmãos é isso, irmão. É estimular eles a estar olhando sempre para a eternidade e não para as coisas desse mundo. Senão nós vamos nos frustrar. Versículo 5 diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos decidir por alguma coisa, o que fazer ou o que não fazer, nós temos que estar focados em fazer o quê? Concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a glória de Deus é que deve ser prioridade para nossas vidas. Não é a nossa glória, não é nós sermos chamados de bonzinhos pelos maus, né? Pelas pessoas que não querem nada com Deus. As pessoas não querem nada com Deus e eu tenho que procurar agradar essas pessoas para me achar um crente bonzinho. Cuidado, irmãos. Nós não vamos fazer coisas perversas. Entendam. Eu tenho que glorificar a Deus. Quem disser que eu sou mal por isso, problema dele. Ele vai prestar conta com Deus aí. Eu vou prestar conta por glorificar a Deus. E a pessoa que não quer nada com Deus vai prestar conta por criticar alguém que está glorificando a Deus. Aí você observe, para pensar, quem vai se dar bem lá na prestação de conta, né? Se é quem está glorificando a Deus ou quem está criticando aqueles que glorificam a Deus. Então, a gente tem que escolher em qual time nós estamos, né? Naqueles que glorificam a Deus ou aqueles que criticam se glorificam a Deus. Então, não se preocupe. Se você está glorificando a Deus, fique em paz. Fique em paz. Lá no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, o que é que Jesus diz lá? Bem-aventurado sois vós, quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então vocês são bem-aventurados, são felizes. Se alguém mentir contra você, porque você está glorificando a Deus. Ele diz, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então você tem a recompensa. Se você está glorificando a Deus, alguém está te criticando por isso, atirando pedra em você, fique alegre. Você vai ser recompensado no céu. Então tem que lembrar também das promessas de Deus, para que a gente possa ficar firme no dia mau, no dia das provas, no dia das dificuldades. Glorifique a Deus e deixa as águas rolar. Versículo 7 diz, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei
te glorificarei, né? Entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então, nós temos que agir de uma forma que os gentios glorifiquem a Deus. Gentios no sentido daquele que não são povo de Deus ainda, né? Aquelas pessoas que não creram em Deus ainda devem glorificar a Deus porque nós estamos agindo de acordo com a misericórdia dele, de acordo com a graça dele, a vontade dele, e assim os descrentes possam enxergar a misericórdia de Deus em nossas vidas. É assim que devemos agir. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Então, aquelas pessoas que não creram em Cristo, um dia os que crerem vão também esperar nele. E aí nós temos que agir de uma forma pensando em que os descrentes devem ver a diferença do povo de Deus. Como o povo de Deus age, como o povo de Deus trabalha, como eles são diferentes do mundo. E assim eles possam enxergar a luz de Deus nos crentes. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Por isso, como é que nós vamos nos encorajar? Por isso que eu falei, é com a esperança de Deus. Porque Deus é o Deus da esperança. Nós vivemos nesse mundo, irmãos. Se olharmos para esse mundo, nós vamos perder as esperanças. Nós temos esperança de dias melhores nesse mundo? Não temos. Então, se olharmos para esse mundo, nós vamos perder a esperança. Mas precisamos olhar para Deus, porque Ele é o Deus da esperança. E qual a esperança que nós temos em Deus? De que um dia Ele vai vir nos buscar. Nós temos que ser ricos na esperança, no poder do Espírito Santo. Porque Ele, Deus, nos selou com o seu Espírito. No momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o selo do Espírito Santo. Então, precisamos agir no Espírito para que sejamos ricos dessa esperança. Estarmos olhando realmente para as coisas lá do alto, para a salvação, para o dia da eternidade, o que sofremos nesse mundo, vamos tratar como algo irrelevante, né? E focarmos em fazer realmente a vontade de Deus. E estarmos sempre prontos e dispostos a estimularmos os nossos irmãos a viver também nessa esperança. E se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e ter uma boa prestação de conta. Primeiro da fé em Cristo para entrar no céu e depois do seu testemunho. É por isso que nós não podemos passar a mão na cabeça daqueles que estão vivendo em pecado. Porque nós vamos estar estimulando eles a continuar essa vida de pecado. Não podemos. Nós temos que repreender, está errado, então vamos repreender com amor para que essa pessoa se restaure e possa voltar para os caminhos do Senhor e assim possa viver nessa esperança. Irmãos, não só o crente, mas o descrente também, que vive na prática do pecado, ele não tem paz para partir desse mundo. Ele não tem paz. Ele fica desesperado diante da morte, porque ele sabe que não está bem para partir para a eternidade. Não é só o crente não que está em pecado, porque o crente já tem a consciência certa, né? Que ele conhece a Bíblia e sabe como é que vai ser a prestação de conta lá. Vai perder os galardões e tal, né? O descrente, mesmo sem conhecer as Escrituras, mas ele tem a consciência que Deus colocou lá. Ele sabe que não está pronto para partir desse mundo, se ele está vivendo em pecado. E se ele não entregou a vida dele a Deus, pior ainda, né? Porque ele é um descrente. Ele tem a consciência que não está pronto para partir. É por isso que se você começa a conversar com um descrente e começa a falar muito sobre morte, ele começa a ficar meio desconfiado, desesperado. Uma vez na evangelização a gente começou a falar, né, sobre morte, inferno e tal. A mulher, meu filho, pelo amor de Deus, não fala isso não, isso traz mau agouro, né? Diga, a gente está falando, senhora, para preparar a senhora para esse momento, porque todos nós vamos partir um dia. Que a gente queira ir ou não. Isso não depende da nossa vontade, não. Um dia nós vamos. E nós temos que estar prontos para esse dia. É como um médico. O trabalho do evangelista é como um médico. Nós, crentes, fazemos esse trabalho. A gente tem que ser realista. Mostrar qual é realmente a doença da pessoa. Não criticando.
mas mostrar que todos têm essa doença do pecado, mas que tem um remédio, tem a solução, que é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta nada dizer, não, tá bom, você é uma pessoa boa, né? Porque muitos se justificam assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. Mas isso não é o suficiente para perdoar os seus pecados, nem para você entrar no céu. Porque senão Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Deus teria só dito assim, ó, não mate, não roube, não faça mal a ninguém, e você vai para o céu, pronto. Você acha que Deus é louco de mandar o filho dele para sofrer o tanto que sofreu por nada? Se eu simplesmente poderia não matar e não roubar e não fazer mal a ninguém e ir para o céu, Deus ia mandar o filho dele para morrer? Deus não é doido não, rapaz. Deus é muito sábio e inteligente. Ele sabia que o ser humano não ia conseguir se salvar sozinho, e aí por isso enviou o filho dele. E é isso que temos que apresentar para as pessoas. Não é mostrar que, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Não, o ser humano que não crê, vai. Não é só você. É o ser humano. Eu também, se eu não crer em Jesus, eu vou para o inferno. Então, eu tenho que me incluir nessa situação. Aí, quando a gente vai falar sobre ir ao céu, a gente põe a responsabilidade na pessoa. Agora, se você crê no Senhor Jesus, você vai para o céu. Mas quem não crê, aí, infelizmente, não vai. Não vai. Porque isso é o que a Bíblia ensina. E a gente tem que mostrar essa esperança para as pessoas. Que tem jeito, não é o fim, né? Peguei o trem errado, vou até o fim da linha. Tem gente que diz isso, mas não é o fim. Você cometer um pecado não é o fim. O fim é você não se arrepender dos seus pecados. Esse é o fim. Mas se você se arrepende, tem jeito, tem perdão. E aí tem a esperança. E aí precisamos viver essa esperança, ensinar primeiramente aos crentes essa esperança e também aos descrentes, que existe essa esperança, a esperança da salvação na pessoa de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça em nossas vidas, pedimos perdão por todos os nossos pecados, te agradecemos ao Pai porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina o caminho reto a seguir e pedimos ao Senhor coragem a cada dia para seguirmos o Teu caminho, Pai. Seguirmos os passos de Jesus e não os passos do mundo. E não o que o mundo diz que é certo fazer, mas o que o Senhor diz que é certo. Possamos glorificar o Teu santo nome a cada dia, Pai, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, que Deus abençoe.